A gente fala muito de acesso, financiamento, indicadores, mas pouco se pergunta como esse cuidado está acontecendo na prática. O SUS é um sistema universal, integral e equânime, mas isso não garante automaticamente o cuidado humanizado. Então, por que é necessário humanizar o ser humano? Né? Pode parecer estranho falar em humanizar o ser humano, afinal, já somos humanos. Mas, na prática, nem sempre o ser humano age de forma humanizada, né? Muitas das vezes age mecanizando o cuidado. O profissional ele passa a ver o usuário como um número, um prontuário, um diagnóstico, e não como uma pessoa que está inserida dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto territorial. Além disso, existem relações de poderes desiguais ou sofrimentos que são invisibilizados. Né? Humanizar é reconhecer que todos ali são sujeitos que sentem, que pensam e que vivem aquele processo. Cuidado, né, quando a gente fala no cuidado, é uma relação, não é um procedimento, não é um SIGTAP. E é nesse contexto que surge a necessidade de uma política específica, que é a Política Nacional de Humanização, para que a gente possa reconhecer o outro como sujeito ativo de direitos, com história, com necessidades e também com autonomia. Então, no vídeo de hoje, né, eu irei falar sobre a Política Nacional de Humanização. Essa política é uma política que existe, é uma política que foi lançada em 2003, né? Ela existe desde 2003 e foi criada pelo Ministério da Saúde. Essa PNH, como é conhecida, né, ela também é conhecida como Humaniza SUS. Esse nome ele reforça a ideia de que a humanização não é algo à parte. Ela tem que acontecer dentro do SUS, em todos os serviços do SUS, né? E para além da saúde pública também. O principal objetivo da PNH é colocar em prática os princípios do SUS no dia a dia. Ou seja, a gente quer materializar esses princípios, né? A gente quer de fato que os princípios se tornem algo concreto ali. A PNH, ela propõe mudanças em duas dimensões principais. A gente vai ter uma mudança ali na parte do cuidado e na parte da gestão. Na parte do cuidado, o que é que a gente quer buscar? A gente quer mais escuta, a gente quer mais vínculo, né? A gente quer mais protagonismo dos usuários, né? O usuário, ele não é um paciente, ele de fato é uma pessoa ativa ali, né? E ele tem que assumir o protagonismo sobre sua saúde e também ser corresponsável por ela. Na gestão, né, por meio da PNH, a gente quer buscar menos hierarquia rígida, né? A gente quer mais participação, a gente quer mais decisão coletiva. Então, a PNH está buscando isso, mudanças que aconteçam no cuidado e mudanças que aconteçam na gestão. Né? Não é só a questão do atendimento, né? A gente quer também mudar a forma de organizar o processo de trabalho. Um dos pontos centrais da PNH é a comunicação. E a comunicação ela é vista como um motor de mudança, né? É muito importante que ela esteja presente. E ela precisa acontecer entre os três atores principais aqui, que são os gestores, os trabalhadores, não? Que são os profissionais de saúde que estão lá atuando, e os usuários também. Né? Então, essa mudança, essa comunicação precisa acontecer entre esses três atores. A PNH ela reconhece que os serviços de saúde são atravessados por relações complexas. Né? A gente tem relações de poder, que está relacionada a quem decide, as relações de trabalho, como é que a gente vai estar organizando esses processos de trabalho, e também as relações de afeto, né? Como as pessoas elas se relacionam, né? Isso também é importante. Então a gente fala de poder, a gente fala de trabalho, a gente fala de afeto, tudo isso é muito complexo, né? E essas relações, elas podem gerar autoritarismo, elas podem gerar desvalorização, né, dos profissionais, dos usuários, e podem também estar gerando práticas desumanizadoras. Então, a proposta, por meio da BNH, é enfrentar isso coletivamente, e não ignorar. A PNH ela só funciona se a gente atuar de forma coletiva, não é uma questão individual.
né? É uma construção coletiva. E ela aposta que a mudança ela não vem de uma pessoa só, né? Não é só do gestor, não é só do trabalhador. A mudança ela acontece dentro de uma construção compartilhada. Então, se a gente pudesse resumir o que é humanizar, humanizar é basicamente construir junto. E por meio dessa política, a gente tem quatro elementos fundamentais que são o método, os princípios, as diretrizes e os dispositivos. Né? Quando a gente fala de método, estou falando da forma como a gente vai conduzir essas mudanças. Os princípios seriam os valores que vão orientar essas mudanças. As diretrizes, os caminhos práticos, né? Como é que a gente vai chegar na materialização desses princípios. E os dispositivos seriam as ferramentas, né? Como é que a gente vai fazer? Né? O que é que a gente vai fazer para estar alcançando isso? Então, dentro dessa política, a gente não está somente no espaço teórico da discussão. A gente quer saber também os caminhos práticos para a gente estar conseguindo transformar o SUS. E nessa parte do método, né, quando a gente fala em método da Política Nacional de Humanização, a gente está falando de como a mudança ela acontece na prática. Né? A PNH ela não traz um passo a passo engessado. Ela propõe um modo de fazer baseado na inclusão, no diálogo, né? Na valorização das diferenças. Então, o primeiro pilar do método é a inclusão dos três sujeitos centrais do SUS, né? Dos três atores importantes aqui, que são os gestores, os trabalhadores, os usuários. O que isso significa na prática? Cuidado, ele não, como eu falei, ele não é decidido só pelo profissional. A gestão ela não é feita só pelo gestor. O usuário ele não é apenas um receptor de ações, né? Então, todos participam da produção do cuidado e da organização do trabalho. Quais problemas queremos enfrentar com isso, né? A gente está querendo enfrentar o quê? A gente está querendo enfrentar as decisões centralizadas, né? O usuário passivo, o trabalhador que não tem espaço ali de fala, né? E a gente quer trazer decisão compartilhada, corresponsabilização, participação ativa. Incluir é reconhecer que cada um tem um saber e um papel fundamental, né? Isso é um ponto chave aqui. O segundo elemento do método é a comunicação, mas não qualquer comunicação. É uma comunicação que coloca as diferenças em contato, permite escuta real, né? Dá espaço para os conflitos aparecerem. Dentro da PNH, o conflito é algo importante, ele não é um problema, né? Ele é algo importante, ele de fato é um motor de mudança, né? Nos processos de trabalho. Ele precisa existir. E quando as pessoas elas começam a falar, a discordar, a questionar, né, isso vai gerando inquietação. E essa inquietação é que faz o serviço se transformar mesmo. Então, se isso não é discutido, né, as mudanças elas não acontecem. Então, é necessário que haja discussão para a gente gerar mudança. E se é silenciado, né, as coisas elas vão continuar iguais. O terceiro ponto do método é a gente entender que as diferenças elas não são um problema, né? As diferenças de fato é uma potência ali, né? São uma potência. A gente tem diferenças entre saberes, né? Existe o saber técnico, o saber popular. A gente tem diferença nas experiências, né? O profissional ele tem uma determinada experiência, o usuário ele também tem suas experiências e a gente tem diferenças nas funções, né? É, a gestão é uma coisa, a assistência é outra, né? Existem essas diferenças também. Mas é muito importante que essas diferenças elas se complementem, né? A gente quer incluir para a gente conseguir produzir algo novo. E como isso acontece na prática, né? A gente tem várias estratégias. A gente tem roda de conversa, a gente tem trabalho em rede, gestão de conflito, né? E de novo, gestão de conflito como ferramenta de mudança, não de ruptura. Ou seja, o cuidado ele deixa de ser imposto e ele passa a ser construído, né? Com relação aos princípios, a gente tem três princípios importantes aqui. A PNH,
né, ela se orienta por esses princípios, são os valores que guiam como a humanização ela deve acontecer no SUS. Então a gente tem a transversalidade, que significa que a humanização ela tem que estar presente em tudo, né? Em todas as políticas, em todos os serviços, em todas as ações do SUS. Não é uma coisa isolada, não é algo à parte, né? Não é uma responsabilidade de um setor específico. A humanização ela precisa atravessar tudo, né? Todo o sistema de saúde. Profissionais de diferentes áreas, né, passam a dialogar entre si, com os usuários. A transversalidade é fazer a humanização atravessar todas essas relações e práticas do SUS. O outro princípio é a questão da indissociabilidade entre atenção e gestão, né? É um princípio que diz que não dá para separar gestão e cuidado, né? Eles estão diretamente conectados. Decisões de gestão impactam o cuidado, né? E o cuidado também traz demandas para a gestão. Então não tem como separar isso, né? Um interfere diretamente no outro. A gestão, ela precisa deixar de ser distante, né? E a passar a ser compartilhada também, né? Isso também é um ponto importante. O outro é a questão do protagonismo, da corresponsabilidade, da autonomia dos sujeitos e coletivos. Esse princípio, ele coloca todas as pessoas como protagonistas na produção da saúde. Então, não tem um ator mais importante que o outro. Todos são importantes aqui. O usuário, né, como foi colocado, ele deixa de ser passivo. O trabalhador, ele deixa de ser apenas o que está executando ali a parte assistencial. O gestor, ele deixa de ser a única pessoa que está decidindo sobre algo, né? Todos passam a ter papel ativo, né? Os três princípios aqui, a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos, esses três princípios mostram que a humanização ela não é sobre ser mais acolhedor, não é só sobre isso, né? É sobre mudar relações, é sobre distribuir poder e construir, né? O cuidado de forma coletiva também. Além disso, a gente tem diretrizes. Se o método ele mostra como mudar e os princípios mostram no que a gente tem que acreditar, né, nos valores, as diretrizes elas mostram o que fazer na prática, né? Elas são caminhos concretos para transformar o cuidado e a gestão no SUS. As diretrizes, elas não são só técnicas, elas, né, se baseiam em três dimensões. A gente tem uma dimensão clínica, que está relacionada ao cuidado, a gente tem uma dimensão ética, que está relacionada ao relacionamento, né, como a gente vai se relacionar, e a gente tem a política, como a gente vai organizar o poder, as decisões aqui, né? Ou seja, não é só o que fazer, é como fazer e com quem fazer também. A primeira diretriz aqui é o acolhimento, né? O acolhimento dentro da PNH é muito mais do que receber o usuário na unidade. É reconhecer que aquela pessoa ela é única, ela tem uma história, ela tem necessidades próprias de saúde e ela precisa ser escutada de forma qualificada. Isso exige, né, uma postura ativa das equipes, de escuta, de responsabilização pelo cuidado. O acolhimento é construído coletivamente no serviço, né? E fortalece vínculo, fortalece confiança, fortalece compromisso entre os profissionais e usuários. Além disso, ele organiza o acesso não apenas por ordem de chegada, né? Mas com base em critérios. A gente segue critérios, né? Critério de risco, de vulnerabilidade, de gravidade, né? Isso é importante porque a gente vai garantir um atendimento mais justo, mais equitativo e realmente mais efetivo, mais resolutivo, né, no tempo certo também. Já a gestão participativa e cogestão, que é a nossa segunda diretriz aqui, né, traz a ideia de que ninguém decide sozinho dentro do serviço de saúde. As decisões elas têm que ser construídas de forma compartilhada entre os atores, né, valorizando diferentes pontos de vista e experiências. Isso fortalece o compromisso coletivo, né, melhora a organização do trabalho e torna as soluções mais adequadas à realidade do serviço, né? As realidades específicas ali desses pontos de atenção.
A ambiência, que é a nossa terceira diretriz, ela nos mostra que o espaço físico também faz parte do cuidado. Não é só sobre a estrutura, é sobre criar ambientes de fato que sejam acolhedores, confortáveis, saudáveis, que respeitem a privacidade e favoreça o encontro entre as pessoas. Um ambiente bem pensado, né, bem estruturado, ele melhora tanto a experiência do usuário, né, com relação às condições de atendimento também e com relação às condições de trabalho da equipe, né? Isso contribui diretamente para a qualidade do cuidado. Já a clínica ampliada e compartilhada, ela propõe um olhar mais completo sobre o cuidado em saúde, né? Ela considera a singularidade de cada usuário, a complexidade do processo saúde-doença e vai além desse modelo biométrico, né? A gente vai além desse cuidado pensado na doença. A gente tem que, de fato, ver o usuário ali como parte central, né? Ver a unidade familiar como parte central também, né? Tem todo um contexto familiar, tem todo um contexto territorial ali relacionado. E para que isso possa acontecer, a gente precisa integrar saberes, ouvir o usuário, construir decisões de forma compartilhada, né? Dessa forma, a gente consegue enfrentar ali a fragmentação do cuidado e, de fato, está promovendo uma atenção mais integral, né? É um ponto importante também. Para finalizar as diretrizes, né, a gente tem mais duas aqui que estão relacionadas à valorização do trabalhador, que a gente precisa reconhecer o profissional de saúde como profissionais, né, como pessoas ativas ali, importantes na produção do cuidado, não apenas como executores, né, mas como pessoas que têm que participar ali das decisões sobre o trabalho. E o outro é a defesa dos direitos dos usuários, né? A gente está reforçando que toda pessoa atendida pelo SUS tem que possui garantias legais, né? Que precisam, né, receber informações claras, eles precisam disso. Receber informações claras, o cuidado de qualidade e também de participar ali das decisões sobre o seu tratamento. Não, é muito importante que os usuários eles sejam informados sobre seus direitos, sobre seus deveres, né? Porque os usuários eles também são corresponsáveis pelo seu cuidado. Para finalizar, né, eu quero estar mostrando essa página aqui para vocês. Vocês podem estar acessando a Rede Humaniza SUS. Para quem ainda não conhece, né, a Rede Humaniza SUS é uma plataforma colaborativa online, né, que foi criada para apoiar a PNH. E ela funciona como uma rede social do SUS, né? É onde os trabalhadores, os gestores, os usuários, os pesquisadores, né, outras pessoas interessadas, né, elas podem estar compartilhando suas experiências e boas práticas de humanização na saúde, né? Como eu coloquei, a política ela não traz nada pronto, né? Tudo isso aqui é uma construção. Então é muito importante, né, que haja de fato um espaço ali, né, como se fosse uma rede social, um fórum ali, né, de pessoas, né, de diferentes atores compartilhando suas experiências, porque uma experiência exitosa ela pode ser base, né, para outras, né? Pode contribuir para a humanização de outros locais também. Então, por fim, né, resumindo tudo aqui, a gente tem a PNH, que foi criada em 2003. Né? Essa PNH ela tem métodos, princípios, tem diretrizes e também tem dispositivos. Né? Método, a gente falou em inclusão, em comunicação, em valorização das diferenças. Princípios, a gente falou sobre a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, né? O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. E as diretrizes a gente tem seis, né? A gente fala de acolhimento, a gente fala de gestão participativa e cogestão, a gente fala de ambiência, a gente fala de clínica ampliada e compartilhada, a gente fala sobre valorização do trabalhador e a gente também fala sobre defesa dos direitos dos usuários. E os dispositivos, né, estão relacionados aos meios, ali, às ferramentas, como a gente vai fazer com que isso aqui possa estar acontecendo, né? Os princípios, as diretrizes, né?
a, os métodos, né? Então, os dispositivos são basicamente isso. É como a gente vai construir tudo isso, como a gente vai fazer com que tudo isso possa acontecer. Então, no vídeo de hoje, né, a gente trabalhou essa questão da Política Nacional de Humanização e eu espero que esse vídeo possa estar ajudando vocês no conhecimento dessa política que é tão importante, né, que precisa de fato transversalizar tudo que a gente faz dentro do SUS. Então, se você gostou desse conteúdo, né, é muito importante para mim que vocês possam estar compartilhando, possa colocar comentários, dar o like, né, tudo isso vai me ajudar bastante, né, e também vai estar me estimulando na produção de conteúdos aqui dentro desse canal. Então, é isso, né? A gente encerra aqui e depois eu vou estar produzindo mais conteúdo sobre diferentes assuntos para vocês.